e meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Eu sou Eduardo Porto, voluntário da Federação Espírita Pernambucana, e estou aqui com vocês hoje para compartilhar algumas reflexões espíritas sobre o momento de pandemia pelo qual nós estamos passando. É verdade que temos enfrentado muitos desafios. Vemos uniões sendo dissolvidas, vemos enfermidades psicológicas sendo agravadas, doenças físicas mortais, vemos violência doméstica, demissões em massa, enfim, toda sorte de sofrimentos. E nós nos perguntamos então, à luz da doutrina espírita, qual seria a melhor forma de lidar com essas aflições pelas quais estamos passando nestes momentos. Os espíritos superiores vieram proclamar uma doutrina que veio solapar as nossas paixões, os nossos vícios e nos consolar diante das aflições da vida. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, vieram, desceram e se espalharam na superfície da terra. E quais estrelas cadentes vieram nos iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Um desses espíritos é o espírito Delfina de Girardin, que nos legou uma mensagem extremamente consoladora e encorajadora, contida no capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Desgraça Real. E o que é que ela nos diz? Ela aponta inicialmente que muitos de nós acreditamos que a verdadeira desgraça se encontra no presente, no fogão sem lume, nas ameaças do credor, nas mortes prematuras, nas aflições da traição, na desnudação do orgulho. Mas na verdade, diz ela, as pessoas que assim pensam se enganam. Elas estão iludidas pelo olhar voltado para o presente. Diz ela, a desgraça real está muito mais nas consequências do fato do que propriamente no próprio fato. Imaginem uma situação que seja alegre inicialmente, mas que os seus efeitos sejam penosos, dolorosos, prejudiciais. Não será uma situação muito mais desgraçada do que outra que, embora traga alguma contrariedade, os seus efeitos sejam positivos e libertadores? O que podemos dizer de um doente, por exemplo, que recusa passar pelas dores de uma cirurgia, se essa mesma cirurgia é o meio através do qual esse doente pode obter a cura? Então, qual é o critério espírita que nós utilizamos hoje para julgar se essa pandemia e todas as consequências que ela nos facultará, se ela é boa ou se ela é má? O critério está exatamente nos efeitos. Quais serão os efeitos da pandemia? E quais seriam os efeitos se ela não tivesse chegado, sobrevindo para todos nós? O que nós diríamos, por exemplo, de passar mais 10 ou 20 anos naquela forma de vida que nós vínhamos vivendo antes da pandemia? E o que podemos esperar depois dela? Então, a primeira consequência, talvez a mais importante de todas as consequências dessa atual pandemia, seja efetivamente a reforma íntima. Parece que a vida nos está chamando para um recolhimento que é um momento propício para o autoconhecimento, o autodescobrimento, o hábito da prece, as leituras edificantes. Tudo isso precisa ser intensificado em nossas vidas. Porque no momento em que nos habituamos com essas virtudes, obedecendo às leis divinas, então as consequências serão muito melhores.
Então é por isso que Jesus nos diz: bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos? Porque os aflitos têm a oportunidade de se reformar. Os aflitos, no momento da aflição, no momento do sofrimento, podem despertar a consciência e dizer: existe alguma coisa errada aqui. Preciso alterar, preciso me reformar. Preciso mudar o rumo da minha vida. Então, bem-aventurados os aflitos, por quê? Porque o sofrimento é sempre um chamado da vida para que nós voltemos à senda reta que nos conduz a Deus. Agora, nós podemos perguntar também: será que todos os aflitos serão bem-aventurados? Parece que não. Há que saber sofrer. Então, como é que o Espiritismo nos orienta nesse sentido? Tudo bem, já vimos que o sofrimento é importante, porque ele nos permite a reforma, mas é preciso saber sofrer. Como é a melhor forma do sofrimento? Saber sofrer é sofrer virtuosamente. O Espiritismo nos propõe uma educação moral repleta de virtudes, tendo a caridade como síntese, como a principal delas. Mas eu gostaria de trazer aqui para vocês 3 virtudes importantíssimas com as quais nós podemos lidar com a situação atual. A primeira é a virtude da fé. É preciso que tenhamos fé em Deus. Aquele que tem confiança na presença de Deus, aquele que confia na justiça de Deus, não acredita estar sofrendo de maneira injusta. Então, se eu sofro, se nós sofremos, é porque nós somos os causadores dos nossos próprios infortúnios. Então, nós sofremos sem murmurar, sem nos rebelarmos contra Deus, mas aceitamos o sofrimento. A fé é importantíssima nesse momento. E dá também a resignação, porque diante da bondade de Deus, nós vemos o sofrimento como um ato de bondade do próprio Criador. Mas como assim? Deus é bom porque eu sofro? Exatamente. O fato dele ter escolhido a todos nós para provar, para nos fortalecer através dos sofrimentos, é um ato de bondade de Deus. Deus não nos deixa sofrendo eternamente. Ele nos chama à prova. Então o fato dele ter nos chamado à prova faz do sofrimento um ato bom. E quem tem fé e resignação, evidentemente tem coragem, porque se entrega de uma maneira totalmente destemida. O que é que eu vou temer? Se eu acredito na vida eterna, se eu acredito que eu sou o próprio causador das minhas aflições, e se eu tenho a certeza e a confiança de que Deus é bom e me chama à prova, então eu me alegro em sofrer. Assim como o soldado que é chamado à guerra porque sabe que a inatividade nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Então, a pessoa que tem coragem, fé, resignação, pensa da seguinte forma: o que importa perder as minhas armas, as minhas bagagens? Do que é que me importa rasgar o meu uniforme se eu sairei vencedor da batalha? O que é que importa para todos nós deixarmos as nossas riquezas, deixarmos inclusive o nosso manto de carne, se nós entraremos gloriosos no reino celeste? Então, meus irmãos, se nós passarmos pelo sofrimento de maneira confiante, de maneira resignada, de maneira destemida, ainda que os nossos corpos venham a tombar diante dessa doença, a nossa alma se desprenderá do corpo radiosa, porque ela estará purificada pelo batismo das nossas provações. Então, fica evidente que o sofrimento exige virtudes e que as virtudes nos levam à reforma íntima. E é essa reforma íntima que dará o plano de regeneração aqui na Terra. Então, quem de nós não quer viver num mundo onde nós já possamos gozar
a aurora da felicidade. Quem não quer viver num mundo onde em todas as frontes nós vejamos estampada a palavra amor e fraternidade? Quem de nós não quer viver num mundo em que não existem mais as pungentes aflições das expiações? Onde exista uma perfeita equidade nas relações sociais, onde todos caminham para Deus. Todos nós queremos. E só depende de nós. Só depende de mim, só depende de você. Então, que nós possamos ter essa consciência de que estamos sofrendo? Ótimo, porque Deus nos chamou para o sofrimento. E como é que nós devemos sofrer? Com fé, com resignação e com coragem. Muito bem. Essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, pedindo a Deus para que nos abençoe e nunca nos esquecendo de que Jesus é o governador do planeta Terra e Ele está no leme de nossa nau, que flutua no fluido cósmico universal em uma só direção, caminhando para Deus. Muita paz para todos.